Muito bom, pessoal. Nosso treinamento está indo muito bem. Agora nós vamos ver a questão de oportunidades. Como que eu crio uma oportunidade para um atendimento? Como funciona, pessoal? Vamos lá. O cliente entrou em contato com você, principalmente na área de turismo. O cliente vai querer fazer uma cotação, vai querer receber um orçamento. E quando ele faz essa solicitação de orçamento, nós precisamos criar uma oportunidade no CRM, que é onde nós vamos controlar o ticket, o produto, estágios de venda, se a venda é ganha, se a venda é perdida, é através do CRM que a gente faz isso. Então, para conseguir ter acesso ao CRM de dentro do saque, nós vamos fazer esse processo aqui. Vamos acessar o saque, acessei o saque. Aqui, ó, eu tenho um funil, tá vendo? Desenho um ícone de um funil que quando eu passo o mouse aparece escrito oportunidades. Eu vou clicar aqui em cima de oportunidades e ele vai abrir uma tela. Note que eu não tenho nenhuma oportunidade criada. Então eu vou criar uma oportunidade agora para esse cliente. Para isso, eu vou clicar aqui em criar oportunidade e aí esse formuláriozinho vai ser aberto aqui com um título. Qual que é a oportunidade? Então eu vou colocar aqui Diogo. Aí eu posso colocar o que eu quiser, tá? Mas o que eu costumo fazer? Nomes do cliente, tá? E você pode colocar aqui Júlio ou só deixar o nome, aí fica a critério, tá? Eu vou colocar aqui só Diogo. Qual que é o funil? Vamos supor que eu tenha vários funis. Diogo, o que é funil? Primeiro, funil é a forma como eu vou organizar minhas oportunidades. Por exemplo, se eu fosse uma imobiliária, eu poderia criar um funil para Minha Casa Minha Vida, que são moradias de até R$200 mil. Mas eu tenho o médio padrão, certo? Então eu posso criar um funil de médio padrão, que vai pegar casas acima de 200 mil até R$1 milhão. Depois eu tenho outro funil que é o alto padrão, para casas acima de R$1 milhão. E eu tenho também um outro filtro que eu posso criar, que é o chamado segunda moradia, por exemplo. Então eu posso ter funis diferentes para agrupar clientes diferentes, negociações diferentes, certo? Então no caso aqui da hotelaria, nós vamos trabalhar só com funil, porque nós não temos múltiplos produtos tão diferentes assim para vender, né? Tudo que a gente vende é hospedagem, então nós temos só o funil da central de reservas. Aí eu sou obrigado aqui a definir qual que é a etapa do meu processo comercial eu estou. Diogo, etapa? Exato. A gente tem que entender que o processo comercial ele deve ser feito em etapas, para que a gente tenha um maior controle. Por exemplo, todo mundo entrou em contato comigo, certo? Mas nem todo mundo eu consegui contato. Então, quantas vezes eu vou tentar fazer uma tentativa de contato com esse cliente? Uma vez? 2 vezes? 3 vezes? Como que vai ser a minha política comercial nesse sentido? Porque se eu desistir de falar com esse cliente logo na primeira tentativa, eu estou rasgando dinheiro. Por quê? Porque esse cliente pode entrar no momento de trabalho dele, ele não pode conversar no WhatsApp, né? E o fato de eu não tentar de novo, eu acabo perdendo o lead. Então é ideal a gente pensar numa esteira de tentativas de contato, depois de acompanhamento de orçamento, para a gente aumentar as nossas chances de venda. Então vamos supor que esse cliente acabou de entrar aqui comigo e eu estou na tentativa de contato 1 com ele. Então eu estou tentando contato com ele ainda. Eu mandei uma mensagem e ele ainda não me respondeu. Então ele está nessa etapa. Qual que é o valor? 0 ainda, porque eu não passei para ele nada, né? Eu só estou tentando falar com ele ainda. E quem que é o responsável? O responsável é a pessoa que vai cuidar desse lead, que vai cuidar dessa negociação. Então, no caso, eu vou colocar aqui como sendo a Fernanda, por exemplo. Tá? Aí vamos supor que esse cliente já me respondeu. Então eu posso criar, eu já mandei o orçamento para ele. Então eu posso colocar aqui já direto em orçamento enviado. Por quê? Porque ele já recebeu o orçamento. E por aí vai. Eu vou criar, eu vou selecionar a etapa que melhor condiz com o momento da minha negociação. E vou criar essa oportunidade. Então eu vou colocar aqui que ele está em tentativa de contato. E vou criar. Criei essa oportunidade, ela vai aparecer aqui, ó. Certo? Então, um lead pode ter várias oportunidades, inclusive para oportunidades de datas diferentes. Só que eu não recomendo que você crie várias oportunidades para o mesmo lead em aberto. Tá? Por quê? A não ser que é caso extremamente raro de ele fechar 2 reservas ao mesmo tempo, o que vai acontecer é ele está trocando uma data pela outra.
Então, não seria 2 negociações, seria uma negociação. Então, eu recomendo você criar uma negociação apenas. E aí, se você finalizar essa negociação e esse cliente retornar no futuro, aí sim você cria uma nova negociação, tá bom? Eu vou explicar aqui para ficar mais claro. Uma vez que eu criei a oportunidade, voltando aqui para nossa tela inicial, tá vendo que ficou esse 1 aqui? O que significa esse 1? Significa que esse cliente já tem uma oportunidade com a gente. Não importa se ela está em aberto, perdida, ela está aqui, já tem uma oportunidade. Então, se eu clicar aqui de novo, agora vai mostrar a oportunidade. Ela foi criada já há 3 minutos atrás, beleza? Se eu clicar aqui em cima do nome, tá vendo que quando eu passo o mouse, esse primeiro quadrado fica cinza, escuro? Ó? Se eu clicar, vai abrir os detalhes dessa oportunidade. Quais são os detalhes dessa oportunidade? O valor, a data de criação, a data de fechamento esperada, o status dele, quem que é o responsável, os dados do lead, é por aqui que vai aparecer. Então, aqui dentro dessa própria área do CRM, do saque, eu já consigo ter controle da oportunidade. Eu não preciso sair para um outro sistema ou para uma outra tela para poder gerenciar isso. Eu posso fazer isso tudo por dentro do saque. Então, olha como é simples. Estou aqui negociando com o cliente, passei o orçamento. O orçamento ficou R$3.000. Então, eu preciso atualizar a oportunidade com esse valor de R$3.000. Eu vou vir aqui, ó, clicar na oportunidade que está em aberto e vou colocar aqui que o orçamento é R$3.000. Vou salvar e pronto. Eu já atualizei, gerou um histórico aqui para mim, tá? E isso vai ser armazenado. E aí agora esse lead que estava em tentativa de contato, ele está na verdade na etapa orçamento enviado. Então eu movo ele para a etapa. Diogo, como que eu movo? Passa o mouse em cima, na hora que ficar colorido você clica. Clicou, já mudou. E aí o que ele vai medir? Quanto tempo esse lead ficou em cada uma das etapas. Isso é muito bom para a gente entender quanto tempo você está fazendo o follow-up 1, quanto tempo você está demorando para fazer o follow-up 2, follow-up 3 e follow-up 4, por aí vai. Tá? E cada vez que você muda, ele vai registrando essa interação aqui também. Você também pode fazer um comentário. Cliente ficou de ver com a esposa que chega de viagem no sábado, dia 16. Um exemplo, tá? Dou um enviar, esse comentário vai ficar aqui no histórico, ó. Tá vendo? Vai ficar tudo aqui. Tudo vai ficar aqui. E aí, se eu tiver uma tarefa, eu posso vir aqui, ó, e depois criar uma tarefa e vai aparecer, ó, nova tarefa, chamar no dia 16. Responsável, Diogo, tipo reunião, ligação, eu vou criar, né, personalizado. Prazo de conclusão vai ser no dia 16 aqui, por exemplo. E vou criar a tarefa. Eu tenho que colocar uma descrição. Chamar o cliente e ver. Tá? Só uma descrição besta aqui. Criei, pronto. Tem uma tarefa aqui, ó. Essa tarefa está no histórico. Ela está aqui. Tarefas. Certo? Quando eu colocar aqui, ó, eu posso ver a tarefa. Olha que legal. Posso adicionar subtarefa também, para não esquecer. E quando eu terminar, eu venho aqui e marco a tarefa como concluída. Pronto. Já tenho o histórico aqui do agendamento, eu tenho o histórico dos comentários, eu tenho o histórico das tarefas realizadas. Se eu tiver algum e-mail, eu preciso mandar para o cliente, eu posso mandar o e-mail por aqui. Se eu tiver ligações feitas, vai ter o histórico da ligação aqui também, referente a essa oportunidade. Então tá tudo aqui. Tudo que for referente à negociação, tá? A negociação comercial está dentro da parte do CRM. É aqui que a gente armazena as informações de negociação, produto, ticket, desconto, vai ser tudo aqui. Por que não lá no lead? Porque o lead é referente à pessoa. Aqui é referente à negociação. Então o Diogo, ele está querendo vir agora em julho. É uma negociação. Quando ele quiser vir lá em fevereiro, é outra negociação, é outro produto, pode ser outras condições, pode ser outras regras, o Diogo está viajando de outra forma, o Diogo pode estar passando por um processo diferente de financeiro e eu parcelar em mais vezes para ele. Então a gente organiza isso por oportunidade.
Vamos supor que o Diogo agora, ele me deu o feedback que não quer vir. Então, ele pode dar como perdido. Quando eu for dar como perdido, ele vai me pedir aqui qual o motivo de perda melhor representa o motivo de perda do Diogo. E aí você vai escolher como vendedor qual modelo. Uma diária no final de semana, feriado ou data especial. O que é isso aqui? É o motivo de erro que você vai utilizar quando o cliente ele quer quebrar um pacote. Então, por exemplo, uma diária no final de semana, mas o meu pacote de final de semana é só 2 diárias, eu não trabalho com uma. Você vai usar esse modelo. Feriado é pacote de 4 noites, o cara quer ficar 3. Você vai usar essa resposta. Data especial, às vezes um dia dos namorados que você criou um pacote específico. Você vai colocar ali que ele está quebrando esse pacote. E aí tem vários, avaliações negativas, cancelou a reserva, cancelou por chuva, dados de contato errado ou faltando, você não conseguiu falar com o cliente, você demorou para dar um retorno e o cliente já fechou em outro lugar, desistiu da viagem, engano, enfim, tem vários motivos aqui de perda que quando você seleciona, marca como perdido. A outra opção também é no ganhou. No ganhou também tem motivos, que às vezes eu dei uma criança grátis, um desconto, uma diária cortesia, um early check-in grátis, uma entrada flexível, um late checkout grátis ou então um parcelamento maior. Às vezes em parcelamento é 3, eu fiz em 6 para esse cliente. Então eu preciso marcar aqui para saber que foi o parcelamento que eu ativei que fez ele comprar. Tá? Então é só marcar aqui e clique em marca como ganho. No caso aqui para teste, eu vou marcar aqui como perda. Tá? E vou colocar aqui preço, só para a gente ter essa noção. Tá? Marquei como perdido, o que aconteceu? Ficou o status aqui como perdido, tá? A tarefa aqui, ó, tá vendo? Atualizou aqui para completo, né? Então, completei a tarefa e alterou o status aqui de aberto para perdido, tá ok? Quando eu for analisar os motivos de perda, vai aparecer lá os motivos de perda por quantidade, no gráfico, bonitinho. E eu também posso exportar esse dado para fazer um BI no Excel, então fica tranquilo quanto a isso. Tá? Quando eu fizer isso aqui, ó, vou finalizar, vou dar aqui o meu Enter aqui para recarregar minha página. Aqui no Diogo, olha só, tá aqui a oportunidade aberta. Eu estava falando besteira. Cliquei, ó, eu tenho uma oportunidade do Diogo dado como perdido. Pela responsável era a Fernanda, há 10 minutos foi criado. Ele estava na etapa follow-up 1, no funil central de reservas. Vamos supor que o Diogo agora ele entrou em contato de novo e quer renegociar, né? Ele quer uma nova data. Então, eu vou editar, eu vou vir aqui e editar de novo, reabrir essa tarefa, essa oportunidade, porque eu tenho a opção de reabrir ela, né? Só que a gente não reabre. O ideal é não reabrir. Por quê? Porque aquela negociação que eu tinha feito, ele falou que não. A não ser que realmente ele volte atrás. Agora, se ele cotou para uma nova data, não reabra uma negociação, cria uma nova. Por quê? Porque isso fica como um histórico. Olha, esse cara já cotou com a gente 2 vezes para datas diferentes. Então, se ele cotar de novo, eu venho aqui em criar a oportunidade, crio uma nova, posso usar o mesmo nome, não tem problema. O funil central de reservas, eu vou colocar aqui em orçamento enviado, eu vou colocar aqui 4.500. O responsável aqui vai ser a Fernanda de novo e vou criar. Tá vendo como ele me falou assim, Diogo, esse cliente já faz parte do funil. Você quer criar de novo? É só um alerta, tá? Você configura como sim. Por quê? Porque essa reserva aqui, eu perdi. Na época ele não pagou. Nessa aqui agora, será que vai sair o passeio? Por quê? O que isso te gera depois? Uma inteligência. Porque eu vou poder ver os orçamentos que eu passei para ele. E agora eu sei que faixa de preço ele está disponível para pagar. Se 3.000 ele não pagou, será que 4.500 agora ele vai pagar? Uma boa pergunta, né? Se ele pagar, eu já sei que eu posso ir com ele até 4.500. Então você vai gerando uma inteligência. Só que se você fica mudando, você não tem esse histórico. Por isso que eu recomendo que você vá criando novas oportunidades sempre que você tiver nessa área. Beleza? Então, gente, olha só como é legal. E lembrando, ó, agora fica 2 oportunidades aqui, né? Estamos dando um recarregar. Estou aqui no atendimento do Diogo. Ó, ele está me falando que esse lead já cotou com a gente 2 vezes. Mesmo que esteja as 2 em perdido, vai estar aparecendo. Olha, esse cara já cotou 2 vezes com a gente, 3 vezes com a gente, 4 vezes com a gente.
25 vezes esse cara já cotou com a gente. Então a gente sabe quem que é esse cara. Ele está o tempo todo querendo comprar, mas ainda não chegou a oferta perfeita para ele. Aí a gente pode entender. Cara, você já cotou muitas vezes conosco. O que falta? O que é preço, parcelamento? O que eu posso fazer para você? Para você vir para cá. E aí a gente entender a necessidade e criar um produto para isso. Ou então conceder uma condição especial para esse cliente que tanto quer vir com a gente. Entendeu? Então é assim que a gente vai trabalhar essa parte das oportunidades através do saque, tá? É isso, pessoal. Vamos para a próxima aula.